E o que está rolando agora é principalmente o que está mais afetando os investimentos. Então, às vezes a pessoa começou a investir agora, vai lá, abre o home broker, vê tudo vermelho, vê que está tudo caindo, sendo que as empresas, muitas delas, crescendo lucro, ou então estáveis pelo menos. Exato. Porém, o que está trazendo essa queda e o que está trazendo esse problema todo que a gente está tendo é a parte do próprio macro aqui do Brasil, fiscal. Então, Estado gastando demais, a parte do juro também, porque se ele está gastando demais, ele tem que subir o juro para conseguir segurar a inflação, não fazer ela estourar. E o que você vê aí para, principalmente, os próximos 2 anos aí de governo? O que você acha que vai acontecer em 26? Você acha que vai mudar? Você acha que não vai mudar? Boa, é uma boa pergunta. No final do dia, ninguém sabe, né, o que vai acontecer, mas umas teses que eu tenho às vezes o pessoal fica sempre colocando muito peso para algumas determinadas variáveis, né? Então, às vezes é muito peso para o fiscal, aí depois para esse peso para o fiscal, aí dá muito peso para a decisão nos Estados Unidos. No final do dia, essas narrativas, elas sempre estão acontecendo, em qualquer momento que seja. Então, você sempre vai olhar para fiscal, você sempre vai olhar para o que está acontecendo nos Estados Unidos, você sempre vai olhar para a eleição, você sempre vai olhar para o que está acontecendo no mundo político internacional, então não só no Brasil, mas internacional. Então isso sempre vai estar no dia a dia do mercado. Horas vai dar mais peso para uma coisa, horas vai dar mais peso para outras. Tanto é que no passado, muito se falava em ficar acompanhando a inflação nos Estados Unidos, que era o dado que tinha que ver. Mercado de trabalho nos Estados Unidos. Aí teve uma hora que deu um pouquinho menos de atenção para isso. Aí começou a olhar, fiscal brasileiro, agora essa é a bola da vez. Então o mercado fica jogando para um lado, jogando para o outro, mas isso sempre vai estar na narrativa. E querendo ou não, sai governo, a gente continua com essas mesmas narrativas. Se você for olhar, a gente tinha a questão fiscal no governo Bolsonaro, a gente teve no governo Dilma, a gente teve no Temer, a gente teve no Lula, vai ter nos próximos também, na minha opinião. O que eu sempre gosto de falar para o pessoal? Tem alguns políticos e alguns governos que são mais pró-mercado, e aí ele talvez tenham na sua conjectura, sei lá como se fala, eles meio que trazem soluções para esses problemas e tentam pautar isso como uma prioridade para o governo, e tem outros governos que meio que estão nem aí um pouco com isso, que é o caso do governo agora. Então, eu não acho, na minha opinião, que o Lula é um cara burro no sentido de chegar e falar assim, não, isso aí é mentira, essa questão de fiscal é mentira. Eu acho que ele sabe o que ele está fazendo, eu acho que ele sabe o problema que ele está causando, mas ao mesmo tempo é o modus operandi dele, você entendeu? Então é o modus operandi, na minha opinião, do PT um pouco de como que eles fazem política. Então eles são uma ideologia que é mais gastadora, eles impulsionam a economia com gastos, e isso tem um problema no médio e no longo prazo. Quem fez aula de economia na faculdade, ou quem se formou nisso, sabe. Nas primeiras aulas você aprende um pouco dessas questões, né, em macro e micro também, né, quando você olha. E aí o que é interessante? O PT ele impulsiona a economia com gasto, só que se você não tem uma contrapartida, fica insustentável, porque aí é o que você estava comentando no começo. Os gastos acabam gerando uma pressão inflacionária, acabam aumentando os juros, aí a economia vai começar a decrescer, assim por diante, vai entrar nesse limbo eterno que a gente vive no Brasil. Então o que a gente tem que fazer? Reformas a ponto de conseguir melhorar o ambiente institucional do Brasil para que a economia não seja apenas impulsionada por gastos, como tem sido feito aqui. E aí sim a gente vai conseguir sair desse buraco. Qual que é o problema disso? O populismo ele é feito via gastos, né? Então, o cara, às vezes, perder popularidade e ganhar popularidade de novo muito rápido é via aumento de gastos. Então, um programa aqui, um programa ali, é um aumento de um benefício aqui, coloca um mais ali. E isso, de novo, ninguém é contra, pelo menos eu não sou contra ajudar um cara que é muito necessitado. Pô, eu não sou contra ajudar um cara que às vezes não tem uma oportunidade de trabalhar, o cara realmente não consegue, não teve educação para isso. Sou a favor de ajudar esse cara. O problema é quando você quer não só ajudar esse cara, mas você quer ajudar um monte de gente também. Então você dá subsídio para cá, subsídio para lá. Você tira de um, vai dar pro outro. Quem que sempre acaba sendo mais prejudicado? Sempre o mais pobre. E mesmo que o governo tente ficar falando, não, eu tô ajudando porque eu tô dando grana, tô dando grana, no final do dia ele tá dando grana para várias outras pessoas também, para algumas que inclusive não precisam. Então esse é um problema, e é um problema na história do Brasil, na minha opinião, que eu acho que a gente vai conviver com ela durante muitos e muitos tempos. Então não é só nesse governo, acho que vão ser nos próximos também. Até chegar alguém que mude. Aí você comentou, né? Pô, nos próximos 2 anos. Eu acho meio bizarro o seguinte, não sei se vocês concordam. Normalmente, quando os governos entram, eles têm 4 anos. Nos primeiros 2 anos, eles têm mais popularidade. Então, eles são um governo que normalmente acaba gastando mais no começo. E aí, depois, no final, ele tenta cortar um pouco dos gastos. Na verdade, desculpa, o contrário. É o contrário. Né? Ele tem mais popularidade, então ele não precisa gastar tanto. E no final, quando ele tem menos popularidade, que é o que está acontecendo, ele gasta mais para conseguir a eleição. E normalmente aprova o que é mais impopular nos primeiros 2 anos, porque tá longe da eleição e tem mais ainda. Popularidade também, é mais fácil. O problema do Lula foi que ele já gastou muito antes de entrar no governo, com aquela tal de PEC da transição, e agora precisa cortar os gastos, porque está explodindo. Só que, se você olhar as últimas pesquisas, a popularidade do Lula tem caído.
Então, se você for olhar desde o começo, ela tem caído de pouquinho em pouquinho. Algumas não mais, algumas não menos, mas a última que saiu da Quest lá, da Genial Quest, a gente teve logo que pegou um pouco daquele efeito do Pix, a gente teve mais desaprovação do que aprovação no governo Lula. E isso acende um alerta pros caras. Pô, calma aí. O que eu tenho que fazer? Como é que... Aí eu pergunto, né? Como é que o cara, então, vai aumentar a popularidade dele, sendo que ele tá num cenário onde ele precisa fazer várias coisas impopulares que no final do dia é cortar gasto, né? Ou aumentar imposto. Exato, só que não dá mais pra aumentar imposto. O imposto é aquilo, né? Já tá tendo recorde atrás de recorde de arrecadação, não tem mais onde colocar imposto, né? Exato. Então, o que sobra é cortar o gasto pra conseguir Exato. deixar o fiscal um pouco mais ajustado. Exato. E aí nessa incerteza toda é o que a gente vê o mercado precificando juros altos pra caramba. A gente viu aquele movimento grande de abertura de curva de juros nos últimos meses. Então isso é todo o mercado colocando esse risco na conta, né? Onde o Brasil vai parar, o que para o governo. A gente viu o dólar, inclusive, subindo acima de 6, agora deu uma volta um pouco. Só que, de novo, isso tudo é a incerteza que o mercado está precificando, e aí, claro, vai bater aonde? Nas ações, vai bater nas empresas. Só que aí, olha a beleza, teoricamente, do Brasil. Se bate muito nas ações por conta de um cenário macro, como vocês estavam comentando. Então, ninguém está olhando a empresa em si. O pessoal está olhando, pô, se tem uma renda fixa me pagando muito, nem vou olhar para isso daqui. Nem vou querer ficar. Então, todo mundo sai, tem esse fluxo de capital. Só que aí a gente fica, às vezes, com bons negócios que estão continuando a crescer, ganhar mercado, ser lucrativo, ganhar share, e tá as ações cada vez mais caindo. Aí você está pagando aquele desconto, né, que a gente tanto fala aqui, que é onde a maioria das pessoas não entende. O pessoal quer ficar, hoje é 20, amanhã é 30, aí eu vou comprar 18 então. Aí chega a 19, o cara não compra e vai para 30. Você entendeu? Então o cara fica tentando adivinhar para onde vai as ações ao invés de comprar os negócios. Ou fica esperando, não, quando tiver uma troca de governo, aí eu vou começar a me posicionar. E aí o preço já vai refletir antes, né? Ou seja, essa decisão é o cara olhando pro preço de tela e não pro negócio em si. Eu sempre faço um exemplo lá no meu canal lá que eu falo pro pessoal, cara, sempre pensa que você é um dono de uma padaria. Todo mundo sabe que é uma padaria, todo mundo conhece. Você, como dono da padaria, você quer o quê? Vender mais pão? Você quer movimentar mais sua padaria? Você quer criar uns doces novos, uns bolos? Você quer atrair cliente de várias formas. Se tivesse na porta da sua padaria, que hoje ela custa 10, e amanhã ela custa 20, não interessa nada para você. Interessa que você está vendendo mais pão, que você está com mais cliente, que você está crescendo seus produtos na sua prateleira, e está gerando mais lucro e sendo remunerado por isso, via dividendo. Então é isso que tem que importar para as pessoas. Só que é muito óbvio esse exemplo na padaria. Tanto que um cara já comentou assim, pô, Bruno, caramba, que exemplo óbvio que você deu. Falei, pô, então por que você não pensa assim com o Banco do Brasil? Por que você não pensa assim com BB Seguridade? Por que em BB Seguridade você pensa só no númerozinho da tela? Ah, pô, é verdade. Só falta esse pensamento do cara pensar nas ações como negócios. Aí o mundo muda. Aí o Brasil muda, minha opinião. Só que demora, né? Exato, eu vejo que muita gente vai lá, começa a investir, passa mais tempo olhando pro gráfico da cotação da ação e pro dividend yield do que de fato, sei lá, abre o RI, vê qual que tá sendo payout, vê quanto é que lucrou, vê qual que foi o custo, entender como é que funciona o negócio. O cara não quer entender isso muitas vezes. Ele faz ele acha que ele tá analisando alguma coisa olhando pro gráfico, ele não tá analisando nada olhando pro gráfico. Não, ou pior, deixa eu ficar analisando aqui o passado, de como que o gráfico se comportava no passado. Pô, isso não tem nada a ver, não tem nada a ver com nada. Você tem que olhar o negócio. Pô, tá lucrando mais? Pô, isso é um bom sinal. Tá lucrando menos? Pô, por que tá lucrando menos? Pô, tá lucrando menos porque tá perdendo espaço no mercado? Porque tem um concorrente chegando? Pô, isso é um sinal de alerta. O cara que fica olhando o passado, quanto pagou de dividendo nos últimos 10 anos? Beleza, isso é importante, mas vai conseguir pagar nos próximos 10? É mais importante ainda. Pô, quanto que foi a lucratividade? Agora, o preço em si, eu nem ligo. Tanto é que eu quero criar alguma coisa, algum quadro, que é fazendo com que as pessoas esqueçam que existe preço médio, porque as pessoas ficam muito presas nisso. Eu comprei a 20, eu não vou mais comprar agora, porque agora tá 27. Tá, mas e daí? Hoje a 27 é muito melhor do que a 20. Você preferia comprar quando tava pior. Sabe, uns pensamentos assim que, de novo, é muito pautado no preço. Eu acho que isso é muito uma venda das pessoas de que bolsa era aposta, de que bolsa era curto prazo. Que não deveria ser. E o que você vê para esses próximos 2 anos em relação à eleição? Você acredita que a direita pode vir a ganhar aí no Brasil, igual aconteceu na Argentina, igual aconteceu nos Estados Unidos? Então, o que acabou acontecendo é que Biden ganhou nos Estados Unidos em 2020. Aí o Lula foi eleito em 22, então meio que tá tendo o Brasil tá meio que se espelhando aí nos Estados Unidos. Você acha que próxima eleição pode vir alguém da direita e ganhar a eleição? E junto com isso, na minha visão, só de ter algum candidato com uma popularidade alta já vai destravar preço na própria bolsa, que eu vejo que tá bem comprimida. Sempre quando eu penso nisso, eu lembro de um amigo meu que me falou quando o Lula ganhou, que ele falou assim, cara, eu conheci um médium aí,
um cartomante, que ele falou que o Brasil ia dar um passo para trás para dar 2 para frente. Aí logo depois o Lula foi eleito. Eu falei, bom, eu espero que ele esse seja o passo para trás. Eu espero que seja esse o passo para trás, né? Porque senão ferrou, né? Mas enfim, eu espero que a gente tenha um candidato à altura que consiga ganhar e tirar o PT do poder, porque, de novo, não é que eu não gosto das pessoas, mas é porque é uma ideologia que, na minha opinião, não é o que faz sentido. Eu não vejo futuro nesse tipo de narrativa, nesse tipo de ideologia que o PT toca, o governo, que ele toca o país. Não é minha ideologia, não é o que eu gosto. Então, de novo, uma democracia, cada um escolhe o que quer, né? Antes que o pessoal xingue. Mas aqui não tem muita gente do Lula, não. Não tem? Então pronto. Maravilha. Não, mas o negócio é o seguinte. Saiu uma pesquisa recente, Genial Quest. Para quem não sabe, Genial Quest é a pesquisa da Genial Investimentos com o Instituto Quest, faz a pesquisa junto. Inclusive, tá para todo mundo ver, ela é pública, saiu nos jornais, saiu em todos os jornais. E aí, o que mostrava essa última pesquisa? O Lula tinha bastante rejeição, mas tinha bastante aprovação, idem com o Bolsonaro. Só que qual que é o problema? Bolsonaro está inelegível. Até hoje, pelo menos, até esse presente momento. Se eu queria ou não que ele estivesse, já é outra história. Mas fato é que, se você for olhar lá, ele está inelegível hoje. Espero que isso se reverta, na minha opinião. Mas não necessariamente porque eu acho ele a melhor pessoa para ser o candidato, mas porque eu acho que ele deveria estar elegível para concorrer à eleição. Minha opinião é essa, dado o que você tem de disparidade do que cometeu o Bolsonaro, do que cometeu outros políticos que estão elegíveis. Minha opinião, tá? Mas, de novo, não quero que o STF me cale, pelo amor de Deus. Mas, enfim, a decisão deles lá, eles que se resolvam. Agora, a gente olhava para os outros candidatos. Quem que tem? Gustavo Lima apareceu lá. Esse daí é o embaixador. Mas eu tinha visto algumas opiniões falando que ele é muito bem relacionado politicamente. Ele é amigo pessoal do Ronaldo Caiado, que aparentemente também tornaram ele inelegível. Aparentemente ele não pode mais ir para a presidência. Ele é muito amigo do Caiado, ele era muito amigo do Bolsonaro também. Então ele tem relacionamento, isso é um fato. Agora, se ele é o melhor cara pra ocupar, não sei. Eu sei que eu gosto pra caramba das músicas dele, eu acho ele cara gente boa demais. Agora, se ele é o bom pra presidente, não sei. Mas se for ele o único... Se for ele o Lula, tem que ser... Se for ele o Lula, eu voto nele, mas eu voto no primeiro turno. Entendeu? Por quê? Porque eu quero uma pessoa que tire dessa ideologia que nós temos hoje. Aí tinha alguns outros, Tarcísio, Zema. Qual que era o problema? Na pesquisa apareceu que a maioria das pessoas estava como não conhece. Ou seja, são caras que têm pouca desaprovação, mas têm muito desconhecimento. Então, será que em 2 anos, essa é a pergunta, né? A gente vai conseguir fazer com que esses caras, que seriam substitutos do Bolsonaro, sejam conhecidos? Exato. Esse que é o problema. O Gustavo Lima aparece em terceiro porque todo mundo conhece o Gustavo Lima. Vai na pesquisa na rua perguntar quem que você votaria. Aí fala lá, Zema, não conhece. Aí fala, o Tarcísio não conhece. Gustavo Lima, ele conhece, ele não quer o Lula, ele vai no Gustavo Lima. Gustavo Lima. Exato. Eu acho que foi um pouco disso. Que na democracia quem vence não é o melhor, é o mais popular. É o mais popular. E o cara tem que buscar isso daí. Aí a questão que fica é, como que a direita vai se organizar? Se ela ainda vai querer lutar e tentar trazer o Bolsonaro para uma elegibilidade de novo, que é um caminho. E, de novo, ele é um cara popular, querendo ou não, apesar de também ter muita desaprovação, é igual o Lula. Ele é um cara que bate de frente com o Lula, é só você ver na última eleição o que aconteceu. Ou será que a direita vai realmente falar, bom, vamos abandonar o Bolsonaro agora e vamos convencer ele de apoiar uma outra pessoa? Por enquanto, eu acho que eles ainda estão nessa briga de, não, a gente vai tornar o Bolsonaro elegível, ele é o cara da direita. Beleza, é um plano. Agora, e se esse plano não der certo? O que vai acontecer daqui, 1 ano e pouco, a gente já começa a já eleição. Tá aí, então. Já tá aí, entendeu? Ou seja, é muito difícil de você pensar dessa forma. A minha opinião eu acho que deveria começar um movimento da gente começar a escolher alguns outros caras à direita e apresentar esses caras, inclusive com o apoio do Bolsonaro. Mas se eles quisessem continuar com esse plano de não, o Bolsonaro vai ser o cara, o Bolsonaro apresenta esse cara, mas deixa muito claro, nós ainda vamos buscar a elegibilidade do Bolsonaro e eu vou ser o candidato. Mas esse cara aqui tá comigo, sabe? Só pra ele aparecer em cena. Eu acho que seria o mais inteligente a se fazer. Só que aí também mexe talvez com um pouco de ego dos políticos, né? Que não querem ser substituídos, tudo. Mas... E o próprio Bolsonaro falou que tá inelegível, que ele quer, enfim, né? Então eu vejo bastante disso. Até hoje, inclusive agora os políticos da direita estavam muito nessa narrativa de que agora com o novo presidente da Câmara, o deputado Mota, vai começar a se discutir o Bolsonaro de novo, vai colocar ele em cena de novo para algum tipo de projeto para tornar ele elegível novamente, vai se discutir a questão do 8 de janeiro, então vamos ver como isso vai funcionar, mas de novo, tá meio apertado, na minha opinião. E do outro lado a gente tem o Lula com a máquina na mão, né, com o poder, se mexendo também, e é difícil você perder uma eleição teoricamente
estando no governo. Exato, você O tem que fazer muita besteira pra Bolsonaro conseguir conseguiu, perder. nesse sentido, é uma pena, inclusive, porque eu acho que mais um governo Bolsonaro, inclusive com o Paulo Guedes na economia, acho que a gente poderia ter tido várias coisas boas, várias mudanças positivas em termos de reformas, isso mudaria bem a economia, mas não dá para olhar para o passado. Então, eu acho que a direita está meio perdida, sinceramente. E o que eu vejo também é o seguinte, que até a narrativa do PT, do Lula, que tem a mídia tradicional, tá sendo difícil de engolir. Então você vai Sim. ver o jornal e fala, não, que o Brasil tá excelente, que o PIB tá crescendo. É que o PIB tá crescendo, mas entra gasto também. Aí beleza, o PIB cresce mesmo, Exato. você gasta mais, entra no PIB. Exatamente. Aí que mais que tinha? Não, que a inflação tá controlada, fechou 4,80 e pouco. Aí eu paro pra ver. Não querendo criticar se tá certo ou aí- não, mas pelo menos o meu custo de vida, a minha inflação pessoal não foi menos de 5% E a no gente ano fez passado, uma não. enquete com alunos e também não foi a inflação que tá lá no... Então, tem uma... O governo Lula, ele sofreu várias crises. E uma das crises que ele pode começar a sofrer é justamente essa crise relacionada ao IBGE. Então, primeiro que teve um monte de diretor ali, cargo alto do IBGE, que pediu demissão por conta do... Esqueci o nome dele. Postman, sei lá, esqueci o nome dele. Do presidente lá do IBGE. Não sei se é presidente que fala, mas enfim. Aí, outra questão. Muita gente começou agora a apontar e falar assim, cara, de onde tá vindo essa inflação de 4 e pouco que vocês estão me mostrando? Porque pra mim, as coisas estão subindo 20. As coisas subiram muito mais do que isso. Então, imagina se a gente entra numa crise onde as pessoas passam a desconfiar do dado oficial. E falar assim, não, isso aí que o IBGE tá me divulgando não é a verdade. Isso é uma crise, assim, que você entra num limbo que você não sai mais. Porque aí como é que você olha pra frente? Se você não confia mais no dado de inflação, se você não confia mais no dado de desemprego, se você não confia mais no dado de PIB. Então essa é uma crise que o governo, as pessoas começam a se movimentar e se isso virar uma crise vai ser muito ruim pro governo. Eles podiam, de certa forma, tentar atuar nessa crise. Mas eu não tô vendo nenhuma movimentação nesse sentido, para ser bem sincero. Só que já tá tendo, e vários economistas já estão falando sobre isso. Não estamos nessa crise ainda. Só que se a gente perde essa credibilidade dos dados, isso é bizarro. Aí realmente a gente entra, na minha opinião, num limbo que não dá pra sair. Porque você não sabe qual é a inflação, você não sabe qual é o PIB, você não sabe qual que tem que ser os juros, você não sabe como que o mercado vai precificar, Que entendeu? o cara que é mais pobre, ele não vai estar olhando, que subiu 3, 4%. Ele vai ver que ele vai no mercado, ele não consegue comprar o que ele Exato. conseguia comprar, que a Exato. carne que ele conseguia consumir agora não dá mais, ele tem que Exato. comprar outro produto. O governo gosta de criar várias crises pra ele. Criou naquela do alimento também. Que aí o pessoal começou, aí, entendeu? Volta ao passado, umas coisas que não precisava ser criada, entendeu? E aí, criou com o Pix. Tipo, são vários problemas que eles vão colocando e isso vai afetando o quê? A popularidade. E aí volta naquele começo que a gente tava falando. Como é que o cara melhora a popularidade num cenário onde ele precisa gastar menos e tem eleição logo aí e, teoricamente, disputada. Porque o Lula não tem unanimidade, né? O Lula ganhou por pouquíssimos votos de diferença, se você for ver. E muita gente já tá arrependida. E muita gente votou nele, não por ele, mas porque não gostava do Exato, outro, entendeu? é. Então Teve esse é um um- problema ainda maior. Teve um comentário no direct de um cara comentando que ele votou no Lula, ele fez o L, aí ele foi estudar um pouco de economia, ele viu tudo que o Lula faz no Cagada Brasil. que ele fez, e, né? e todo dia ele falou que ele se arrepende, que ele sente um remorso gigantesco de ter feito isso. É Então eu isso. vejo que tem muita gente Vários nessa economistas daí. renomados, gestores, que aí começaram escreveram aquela cartinha, lembra? Não sei o quê, votaram no Lula. Não, agora não... Boa sorte, sai pra lá, sai pra cá. Porra, Então, assim, o presidente da Cosan que foi lá, fez o L, doou pra campanha, aí depois tá reclamando do juro, tá reclamando Então, que tá difícil. é isso. Tiveram que vender a parte de Vale que Da eles tinham Vale. lá embaixo pra conseguir dar uma segurada na dívida. É verdade. Então você vê um monte de gente pulando do barco. Enfim, a gente vai ver muita coisa acontecendo aí nesse ano e no próximo. Acho que é impossível de precificar, impossível de falar o que vai acontecer. Só que uma coisa é fato. Quanto mais incerteza, mais barato fica a bolsa. E aí a gente faz o que a gente controla, que é comprar as empresas. Exato. É o que eu tô fazendo. Mas caso você acredite, caso aconteça mesmo do PT ganhar e ficar mais 4 anos no poder, você acredita que o Brasil pode ser altamente prejudicado, entrar numa Agora crise numa parte de mais hiperinflação? numa parte mais real dentro da economia, dentro das empresas. Não, eu acho que se a gente mantiver esse modus operandi que a gente tem hoje, a gente pode entrar, não é nem entrar, mas a gente pode continuar e agravar a atual situação. Então a gente pode ver sim um cenário, e aí de novo, já começa a pegar o repique do que está acontecendo agora. Então a gente pode ver uma inflação maior, mais descontrolada, a gente vai ver juros maiores e a gente vai começar a ver isso impactando na economia. Então aí sim a gente vai começar a ver decrescimento econômico, quiçá, e eu espero que não aconteça, até mesmo uma recessão. Então isso pode acontecer. E não é muito distante de você ver, porque a gente já teve casos assim no passado pra gente olhar. Entendeu? A gente já teve essa mesma
ideologia fazendo e a gente viu o que aconteceu no governo Dilma. Então, assim, não é distante da gente pensar, não é imaginável. Tipo, é realidade. Aconteceu há poucos anos atrás. Então, esse é o grande problema. Só que, de novo, quem que fica discutindo isso? Aí não tem o que fazer Só a mesmo. gente, entendeu? Só aqui, só talvez uma mídia específica. A mídia, a grande mídia, as grandes pessoas nem sabem o que está acontecendo, entendeu? Nem tem esse conhecimento. Não é nem culpa das pessoas. Só que esse que é o problema. A falta de conhecimento econômico faz com que a gente tenha esse tipo de governo que fica causando essas questões, entendeu? Se a gente tivesse um pouco mais de educação na população, a gente não teria isso. Então, acho que o Brasil pode entrar nesse caminho. E aí muita gente fala, né? Ah, mas e o que vai ser de bolsa no Brasil? Se continuar nesse sentido, é bolsa para baixo. Só que não é nem bolsa para baixo, assim. É empresa boa para baixo. Só que aí tem que aprender a escolher. Porque imagina num cenário de hiperinflação, de juros altíssimos, de recessão econômica. Você vai ter uma empresa de varejo, de consumo na sua carteira? Você não vai ter. Ela vai quebrar, Ela vai quebrar, não só por uma questão de endividamento, de alavancagem, mas porque ela não vai ter gente mais para vender. As pessoas vão ter menos poder de compra, vão parar de comprar, vão comprar só bens essenciais. Aí é a mesma coisa, que você vai ter empresa de turismo, você não vai ter empresa de turismo, entendeu? Num cenário como esse. Agora, o que você pode ter? Você pode ter uma seguradora, que num cenário de juros alto, acaba compensando um pouco o operacional mais fraco, o resultado financeiro acaba melhorando. Você pode ter uma elétrica, por exemplo, uma transmissora, que repassa nos índices dela, nas tarifas, a inflação. E são contratos de longuíssimo prazo, que independente da economia estar bombando ou não, ela não paga por energia que está passando ali, ela paga pela disponibilidade. Então, estando disponível ali, ela está ganhando seu dinheiro. Se a economia está forte aí ou fraca, o contrato pela inflação. e está corrigindo. Pode ter um grande banco, como é o caso do próprio Banco do Brasil, que tem uma carteira de crédito mais defensiva, que muita parte do funding dele vem de poupança. Bom para o banco, né? Talvez ruim para as pessoas. Para o cara que está contribuindo lá a poupança. Mas bom para o banco. Por quê? Porque a poupança remunera muito menos. Então, ele remunera a poupança, mas ele deixa em Selic. Então, num cenário de juros mais altos, tem essa diferença boa para o banco. Então, são algumas empresas que você vai escolhendo que, nesses cenários muito ruins, elas conseguem sobreviver. E em cenário bom, os caras perguntam para mim. Em cenário bom, elas vão ir bem também. Entendeu? Você não precisa ter essa volatilidade gigante na carteira. E eu sempre falo isso. Uma carteira previdenciária, o pessoal acha que é... Carteira previdenciária, primeira coisa é pagar dividendo. Não, essa é a segunda coisa. A primeira coisa ela é proteger o seu patrimônio ao longo do tempo. E para você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero. E fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que está aqui na tela ou clicar no link da descrição.